Segundamos, minha gente! Mais uma Acorda Criatura no ar! Voltei! Uau! Uma hora o ano tem que engrenar, meu povo! A minha vida tá aqui! E aí, meninas, como vocês estão? Segundamos com tudo ou não? Bora! Bora acordar, criatura! Bora levar aquele sacode! Segunda-feira é o dia, né, minha gente? Organizar a vida, né? Começar com o pé direito. Eu tô aqui, né? 2 dias de férias, 2 dias trabalhando. 2 dias de férias, 2 dias trabalhando. Minha vida tá assim, gente. Às vezes eu olho no calendário, que dia hoje, onde estamos, o que eu tenho que fazer. E aí, Lia? Vou responder uma questão tua, fica comigo. Mas, e aí, Midian? Como está? Como estão? Tudo tranquilo, minha gente? Vamos lá. Segundou, é isso aí, Vânia. Segundou. E a gente tem que segundar juntando todas as energias pra começar a semana com o pé direito, já resolvendo as pendências, né? Quero saber se vocês estão procrastinando tudo na vida ou se vocês estão resolvendo as paradas, tá? A gente tem que tomar uma disposição de resolver as paradas, não é mesmo? Então, eu tava olhando, né, o meu WhatsApp Premium lá e recebi algumas questões que eu tenho que ir respondendo aí ao longo, né, desse mês, enquanto eu consigo fazer enquanto eu consigo fazer as lives aqui. Às vezes, né, não tô conseguindo fazer as lives por conta de estar meio de férias, meio não, né, as minhas férias estão, né, tão assim, resolvendo as paradas. Muito bem, mulher, parabéns, né, ontem foi domingo, né, e eu parei e disse, não, vou resolver umas pendências aqui, minha gente, porque eu me organizo na vida, né. Vou resolver umas pendências aqui para eu começar a minha semana mais aliviada. Então, tirei amanhã de domingo para conseguir botar umas coisas em dia. E hoje eu quero responder uma questão, tá? De uma aluna minha que é premium. E ela me mandou o seguinte questionamento, tá? Tati, olha só. Por que algumas pessoas se comparam, né? Tanto com as ex do atual, tá? Aí depois ela botou assim... E por que tem pessoas que nos comparam com outras no geral? Então hoje eu quero falar sobre comparação, tá? Quero destrinchar este elemento que instala na gente um certo complexo de inferioridade, tá? Então vamos falar hoje sobre comparações injustas, né? Comparações mal feitas, sobre o complexo de inferioridade e as motivações, né? Porque olha só, quando a pessoa me pergunta assim, ó, Tati, por quê? Veja bem, o que tem de fundo nessa questão? A motivação, tá? Então a gente tem que começar a destrinchar pelo seguinte lado. Qual é a motivação interna de uma pessoa que se compara com a outra? Bora lá? Vamos juntas? Vamos amadurecer? Vamos amadurecer, gurizada? Bora lá, tá? Qual é a motivação interna de uma pessoa que se compara? E aí se compara de uma forma nociva, tá? Entenda, porque tem como a gente se comparar de uma forma saudável. Tem, né? Vou ajudar vocês a fazer comparações que, né, vão levar vocês à evolução. E não é este buraco aí. Qual é a motivação interna de uma pessoa que se compara excessivamente com a ex do atual, né? Ou com outras pessoas e acaba se prejudicando emocionalmente? Vamos lá. Primeira motivação interna geralmente é o quê? Se validar, minha gente. Quando nos comparamos com o outro, o que a gente tá fazendo? A gente está colocando o outro como um referencial, tá? Para se avaliar. Venham comigo, tá? Então, qual é a motivação interna da pessoa que está se comparando? Se avaliar. Olha, vamos pegar aqui um referencial, ok? E aí eu vou me avaliar aqui para ver, né? De 0 a 10, como é que eu tô nessa parada? Qual é a grande questão desta motivação? A grande questão é que às vezes a gente pega o referencial errado. E quando a gente pega o referencial errado, naturalmente a gente vai cair neste lugar chamado complexo de inferioridade. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá? Quando a gente pega um referencial errado de comparação, naturalmente a gente vai cair no lugar de quê? Inveja e complexo de inferioridade. Então vamos lá. O que leva a gente a desenvolver esse complexo de inferioridade, tá? É justamente pegar esse referencial errado, fazer comparações injustas, tá? Fábio se manifestando é ótimo, né? Comparei eu com o Rodrigo Hilbert. É super injusto, justo. Claro, né, meu amor? Tu é perfeito. Ele é falho, né? Mas, meu povo, quando a gente pega um referencial errado, naturalmente a gente vai se sentir inferior. E aí, né?
a gente vai cair nesse complexo de inferioridade. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira me comparar com Cristo. Cristo, Jesus. O que vai acontecer comigo? É óbvio que eu vou mexer inferior, é óbvio. É Deus na Terra, tu tá entendendo? Se tu pegar um referencial errado, não tem a possibilidade de tu evoluir. Pelo contrário, tu vai te enterrar. Porque pra se comparar, até mesmo pra gente se comparar, a gente tem que ter uma certa inteligência. Olha, quais são as minhas limitações e as minhas possibilidades? E aí, Viviane, quais são as minhas limitações e as minhas possibilidades? Então, à medida que eu me comparo com Cristo, é óbvio que existe uma impossibilidade. Impossibilidade de eu não pecar. Tu tá entendendo? Aí, vamos supor que tu pega o referencial errado. Tu vai pegar, tá? Por exemplo, uma pessoa... Eu, Tati Alves, 34 anos, né, sei lá, brasileira, minhas características, a minha instalação, tá? Aí eu vou me comparar com uma outra pessoa, numa outra cultura, numa outra idade, com uma outra circunstância. Se eu pegar este referencial errado, eu vou me dar uma nota irreal, tá entendendo? Isso não tem a ver propriamente com o que eu sou ou deixo de ser, tá? Então, pra gente não cair nesse lugar de complexo de inferioridade, a gente tem que escolher bem os nossos referenciais. E às vezes, deixa eu te contar, a ex do atual não é um bom parâmetro, tá? Não é um bom parâmetro. Porque ela pode ter, né, valores na vida dela que em nada tem a ver com os nossos. Prestem atenção. Em nada tem a ver com os nossos. Aí ela vai ter nota 10 em algumas circunstâncias que pra ti nem tem relevância. Aí sabe onde é que tu vai cair? Né? Além do complexo de inferioridade, porque tu vai te achar inferior mesmo, tá? Tu também vai cair num teste de força inútil, que é a segunda motivação. Aí tu vai querer testar força com o teu referencial, tá? E onde que isso vai te levar? Prejuízo. Prejuízos. Então a pessoa tem lá, né, nota 10, por exemplo, no intelecto. Se tu te comparar com ela e isso não é um valor tão elevado pra ti, por exemplo, a pessoa tem mestrado e doutorado, mas isso aí, tá? É complexo de inferioridade o tema, tá? Comparações injustas e aonde que isso nos leva, tá? Então, assim, isso nos leva a um complexo de inferioridade quando a gente pega um referencial errado e também a testar força inútil. Eu vou mostrar pra ela, eu vou fazer um mestrado só pra ser igual àquela pessoa, tá? Isso vai te levar à frustração, necessariamente, porque de repente aquilo nem é um valor pra ti. Ou então a pessoa tem lá, né, o bumbum na nuca, como a gente diz, né? Malha 3 horas por dia, faz aquilo. Cara, mas aquilo ali não é um valor pra mim. Sei lá, eu quero ser mãe, curtir a vida, comer uma pizza e tomar uma cerveja no final de semana. Aí no teste de força inútil, tu vai pra academia malhar glúteo, tu tá entendendo? Que é uma coisa que não é relevante pra tua pessoa, tá? Então vamos lá. Precisamos entender as motivações internas que nos levam a nos comparar com pessoas que não são bons referenciais, que não deveriam ser, tá? Então, necessariamente a gente tem que ter bons referenciais pra poder fazer uma comparação justa. A começar, minha gente, como eu digo, pelos temperamentos, tá? Se tu for te comparar, aqui eu tô falando de uma coisa, assim, ó, inferior, tá entendendo? A coisa mais baixa que tem, temperamento, que é aquilo que a gente nasce com, tá? A nossa inclinação natural. Se eu for me comparar com pessoas, né, que não têm o meu temperamento, já vai ser uma comparação injusta. Porque ela tem uma inclinação natural e eu tenho outra, tá? Então, só tô dando aqui uma abertura. Quando se trata de maturidade, aí fica muito mais discrepante, tá? E quando eu crescer, quero ser igual a você, Tati. Olha só, tu me pega por referencial. Tu tem que pensar o seguinte, é justo esse referencial? Eu tenho as mesmas inclinações naturais do que a Tati? Por exemplo, tu pode querer ter a minha maturidade. Eu posso querer ter a maturidade de outra pessoa, né? Por exemplo, pessoas mais elevadas, superiores, santos, por exemplo, né? Filho, mas assim, a depender, a gente só vai se enterrar num buraco. Se esse referencial ele não estiver bem calibradinho dentro das nossas limitações e das nossas potencialidades, tá? O que vai acontecer? A gente vai cair nesse buraco de inveja. É inveja mesmo, tá? Não tem outro nome. Se o referencial for mal elaborado, tu vai cair num lugar de inveja e complexo de inferioridade. Mas você é uma boa referência. Horas.
Sim, né? De maturidade, até que sim, né? Mas às vezes eu não sou um bom referencial em relação, sei lá, gente, à profissão, tá? Vamos supor, né? Ou um bom referencial na vida atlética, sabe? Eu não sou um bom referencial em outras coisas. Talvez eu, né, eu tenha um pouquinho de maturidade. Então tu pode setar assim, ó, eu quero lidar com os meus problemas assim como a Tati lidar com o dela. Tá, tudo bem. Mas tu querer te comparar, né? De outras maneiras, aí fica muito difícil, tá? Então, vamos lá, meu povo. Como que a gente sai, tá? Como que a gente resolve esse negócio de parar de se comparar? Em primeiro lugar, evitar o gatilho. Evitar o gatilho. Ou seja, evitar o contato. Quando a gente tem um mau referencial, um referencial errado, tá? E a gente fica se comparando. Por exemplo, eu tô aqui no Instagram. Aí vamos supor que eu pegue um referencial errado de comparação. Eu vou lá e eu comparo o meu crescimento do Instagram com uma pessoa que faz, sei lá, marketing digital. Olha só, não é o mesmo nicho. É um referencial errado, vocês estão entendendo? O engajamento para cada nicho é de uma maneira, tá? Então, se eu pego um referencial errado, o que aquilo vai me gerar? Uma nota errada de avaliação, tá? Então, se eu pego um referencial errado, ou eu vou me achar muito superior, tá? Ou vou me achar muito inferior. De qualquer forma, isso não vai me trazer um resultado concreto, objetivo na vida, tá? Vamos lá, como então a gente faz? Gente, evita o gatilho. Não tem força suficiente para parar, né, de gerar essas comparações. Evita o contato. Esquece a pessoa, tá? Tenta não stalkear, bloqueia, silencia os stories, arquiva o WhatsApp, né? Se redireciona todas as vezes que tu pensar na comparação. Tem que ter uma certa inteligência emocional para parar de se comparar, tá? Então, evitar todo o contato e gatilho e focar no que é útil. Porque o que acontece, né? Ela tava falando de relacionamento. Olha, eu me comparo com a ex. Ok? Agora, qual é a grande questão? Não tem foco no que é real e concreto, tá? Não tem foco no que é útil e bom. Por exemplo, o que é útil e bom? Tu te tornar uma pessoa cada vez mais elevada, ou seja, a tua evolução, o teu crescimento, tá? E o Fábio tá metendo comentário aqui, né? Vamos abrir um parênteses. O maior problema das mulheres em relação a ex é primeiramente a beleza física dela. O intelectual, situação financeira vem depois. Olha, muito bem. Primeiramente é o visual. Sempre, tá? Porque a matéria vem antes do imaterial. O material sempre né? Chega antes pra gente do que o transcendente. Tá muito mais fácil a gente invejar bens extrínsecos, aquilo que a pessoa tem, aquilo que ela possui, tá? Do que, né? Os bens intrínsecos, que já é uma segunda camada, tá entendendo? Já é pra cima. Então a primeira coisa que a gente inveja mesmo, filho, é o cabelo, é o visual, né? Mas depois vem aquela inveja mais brutal e nociva, que é pior ainda, que é querer ser o que a pessoa é. De fato, em todos os âmbitos, intrínseco e extrínseco, tá? Aí tu quer ter o mesmo envolvimento da pessoa, tu quer ter a mesma comunicação da pessoa, tu quer ter os mesmos resultados da pessoa. Isso é nocivo. Porque essas comparações são injustas, tá? A gente só deve se comparar, né? Aí eu tava falando, né? A gente deve se comparar com pessoas que estão um pouquinho acima da gente, tá? Um pouquinho mais elevadas do que a gente e que têm mais ou menos as nossas inclinações e valores. É isso. Tá? Ou seja, que seja mais ou menos no nosso nicho. Porque é o que uma pessoa lá pode ter, né, o bumbum na nuca e isso não fazer nenhum sentido pra ti. Isso só vai te gerar frustração e um contexto de inferioridade. Uma coisa completamente inútil, tá? Então, como que a gente faz? A gente tem que focar no que é útil e bom, tá? Ou seja, focar na ex, né, é uma coisa totalmente inútil. Agora, focar na saúde da relação e no teu desenvolvimento, aí sim é uma coisa extremamente útil. Tá? Porque quando a gente tem um complexo de inferioridade, algo aponta para falta de resultado, tá? E para falta de progresso, de evolução. Porque quando a gente está em progresso, quando a gente está evoluindo naturalmente, prestem atenção, naturalmente a gente está bem com a gente mesmo, tá? O ser humano ele foi feito para o progresso, não foi feito para estagnação ou regresso, para piorar. O ser humano ele foi feito para o autoaperfeiçoamento.
Não para a perfeição, mas para o autoaperfeiçoamento. À medida que nós estamos progredindo, focando o nosso desenvolvimento pessoal na saúde do nosso relacionamento, nós estamos bem com a gente mesmo. E daí, filho, tu não tem nem muito tempo para estar olhando pro lado. Tá entendendo? A pessoa que se compara excessivamente com as outras, ou com os outros, né? Ela ainda tem um elemento na vida dela que é viver num espaço interior. Olha, ela não tá bem aqui. Olha, tem que trabalhar, tem que malhar, né? Ela não tá bem aqui no mundo concreto, ela não tá bem instalada, ela ainda tá num espaço interior, buscando uma certa validação. Olha, eu tenho que me comparar, eu preciso de um referencial aqui para entender se eu estou, né? Se eu me valido ou não, né? Eu tenho que pegar um referencial para testar força. Olha só, isso é imaturo ainda, gente. Isso não, a pessoa nem saiu de dentro de si, ela nem ainda está bem no mundo concreto, objetivo. Ela ainda está no mundo subjetivo dos seus valores. Olha, eu preciso ter um referencial de comparação para eu me validar. Não, criatura. O que tu precisa? Atitude, habilidade, conhecimento, vida concreta, trabalho, estudo, atividade física, beijo na boca. Eu canso de dizer. Beijo na boca, vocês estão entendendo? Já é 1000 vezes melhor e mais útil, tá? Do que ficar se comparando com eles, né? Então perceba este elemento de inutilidade. Ó, Fernanda, ai senhor, sou imatura. Bem-vinda ao clube, vamos lá, né? Perceba este elemento que tu ainda coloca a tua atenção nas coisas inúteis, que não te agregam em absolutamente nada. Qual é o exercício que a gente precisa fazer? Focar no que é útil. É isso aí, Fernando. Quarta camada, né? A gente busca a validação. Aí a gente pega um referencial. Agora, se tu pega um referencial errado, tu vai te afundar, tá? Porque tu não vai ter essa validação, ok? O que vai te trazer um sentimento de validação? É tu desenvolver força útil. Prestem atenção. É tu desenvolver resultado concreto. À medida que tu te torna mais bonita, mais inteligente, que tu te torna uma pessoa mais útil mesmo, servindo aos outros, tá? Aí tu começa devagarinho a se exteriorizar. Tu tira a tua atenção do teu peito e joga ela pro teu braço. Vocês estão entendendo? Este é o movimento que quem se compara, tá? De forma nociva precisa fazer. Sair de dentro de si, extrapolar a sua afetividade, tá? E puxar pro braço. Olha, o que eu tenho que fazer para realmente me tornar superior? Porque às vezes, né, a gente instala um complexo de inferioridade pegando referenciais errados, como eu falei. Então, se eu me comparar com Jesus, filho, é óbvio que eu vou ter um complexo de inferioridade, porque eu não estou, né, me comparando com um ser humano, eu estou me comparando com Deus. Então, quando a gente pega um referencial errado, tá? Seja qual for, né? A tendência é a gente instalar, tá? Um complexo de inferioridade na gente. Então, por exemplo, vamos supor lá que a pessoa ganha 10, sei lá, 2 salários mínimos. Aí ela vai se comparar com quem ganha 20 salários mínimos. O que vai acontecer? Complexo de inferioridade, tá? A gente tem que se comparar com pessoas que mais ou menos tenham as nossas inclinações e as nossas circunstâncias, mas que estão um passinho à nossa frente, tá? Aí sim se torna uma comparação saudável e útil. Porque aí tu olha e diz assim, tá, entendi, né? Tem que mais ou menos seguir o caminho dessa pessoa. Aí tu modela ela, tu não inveja, tá? Aí tu não inveja, tu meio que modela ela, né? Ó, vou seguir os passos aqui pra dar uma evoluída. Então, gente, tirar esse foco do que é inútil e nocivo, né? Extrapolar essa afetividade, tá? Me comparo até com um artista. Exatamente, Fernanda. Exatamente, isso aí é justamente o que pode nos levar ao complexo de inferioridade. Tá? Quando tu te compara, né, com pessoas que estão em outra circunstância completamente diferente, né, da tua, naturalmente tu vai instalar em ti um complexo de inferioridade, tá? Então não é bom a gente fazer isso. Então vamos lá, né? Mimetizar, exatamente, né? Só que assim, de uma forma saudável, Fernando. Porque a gente pode mimetizar de uma forma completamente nociva, né? A gente pode imitar, modelar coisas que não têm os valores adequados. Não mirando no bem. Então a gente tem, até mesmo para mimetizar, até mesmo para modelar, a gente tem sim que mirar no bom e no útil, minha gente. Porque senão a gente cai neste lugar de complexo de inferioridade, neste lugar, né, de estagnação e de regresso. Porque é isso, gente, tá? E entendendo sempre que toda comparação
desse tipo, nociva, ela vem, né, da gente dar atenção aos nossos afetos, da gente estar buscando uma validação ou testar a força inútil no mundo. Então a gente tem que focar no que é bom e no que é útil, senão não vai rolar. Agora, para concluir a questão, né, Tati, porque tem pessoas que nos comparam com outras, no geral também. E aqui, gente, quero abordar uma coisa, né? Em primeiro lugar, olha só, aonde que esse pensamento vai te levar? Presta atenção na tua questão. Por que tem pessoas que nos comparam com as outras? Olha só, tu não sabe lidar bem ainda com as tuas questões internas. Esta é uma questão completamente inútil para ti. Tu não consegue entender ainda o porquê que tu te compara com os outros. Essa é a tua primeira questão. Aí a segunda é, por que os outros... Aonde que esta questão vai te levar? A um limbo de neurose. Ai, mas esse isso, esse aquilo, esse não sei o que, esse não sei o que lá, tá? Tu te preocupar com o porquê que as pessoas fazem as coisas vai te levar a dois lugares. Ou tu vai virar uma intelectual filósofa, tá? Ou então tu vai te tornar uma neurótica, meio louca, né? Porque tentar entender o outro, filho, é uma pretensão muito alta. É muita pretensão querer entender o outro sem entender as próprias motivações, tá? Então, tem certos tipos de questões, certas questões que a gente tem que ter a disposição de abrir mão. Não queira entender o outro. Presta atenção no que eu estou falando. Isto é completamente inútil. A não ser que o outro seja teu cônjuge, né? Aí vamos lá. E olha, eu acho que só isso também, tá? E no máximo isso. Tentar entender também não é bem apropriado. Retiro o que eu disse. Se for o teu cônjuge, tu tem que aprender a amar. Amar e aceitar a pessoa do jeito que ela é. Não interessa a motivação dela. Tá? Então, mesmo que seja o teu cônjuge, não tem que buscar entender a pessoa, tem que buscar amar a pessoa. Amar é aceitar, se comprometer com a felicidade do outro, tá? Então, assim, o buscar entender, ele deve ser restrito aos intelectuais. Por quê? Porque aos intelectuais, isso é uma coisa útil, tá? Então, por exemplo, eu tento entender o ser humano porque eu trato o ser humano. Então, para mim, é uma coisa útil. Você tá entendendo? Caso contrário, né? Tirando a química, eu não tento entender a minha mãe e meu pai. Eu não tento entender o meu marido. Eu não tento entender os meus irmãos. Eu não tento entender os meus amigos. Eu não tento entendê-los. Mesmo que eu saiba e tenha todas as ferramentas. Por quê? Porque eu sei que isso é uma coisa completamente inútil. Eles não estão buscando tratamento comigo. Eu não sou a terapeuta deles. Vocês estão entendendo, gente? Então eu não busco entendê-los. Eu busco amá-los. Agora, extrapolando isso para uma questão de por que tem pessoas que nos comparam com as outras no geral? Gente, é ignorância e condicionamento. Ignorância, faz isso porque não tem conhecimento nenhum. Porque estão gastando as suas vidas também com coisas inúteis, tá? Porque as motivações internas são baixas ainda. E condicionamento, às vezes a única forma que a pessoa, né, tem de olhar para o mundo é fazendo um juízo das coisas. Tem pessoas, né, toda a psicologia junguiana, ela fala sobre isso, né? Que tem a parte do pensamento, né, e do sentimento que buscam julgar as coisas. Tem pessoas que olham para as coisas buscando julgar. Então, né, a pessoa tem um pensamento lá como o predominante da sua psique. Ela fica julgando através do pensamento. Ela tem um sentimento, ela fica julgando através do sentimento. Gente, isso aí, cá entre nós, é um movimento inútil, tá? Então, assim, tem pessoas que vão para a vida julgando tudo e todos, comparando tudo e todos, com seus critérios de condicionamento familiar, com seus critérios, tá? Enfim, né, das experiências que tiveram em si, da sua própria personalidade, tá? Então, meu povo, nós precisamos encerrar as comparações injustas, setar bons referenciais, pra gente não cair neste lugar de inveja e complexo de inferioridade. Sempre focar no que é bom e útil. O resto, aprenda a desprezar. O recado era este. Vamos ver se tem alguma coisa pra responder aqui. Acho que não, né? Eu me sentia uma bosta. Depois de adulta, eu simplesmente deletei tudo isso. Eu não sei que chave eu virei na minha cabeça, mas foi libertador. Viviane, tu parou de buscar a validação. Foi isso que aconteceu, tá? Tu parou de buscar a validação. Olha, eu não quero mais me validar no mundo,
tá? Agora eu quero resultado concreto. Então, assim, não interessa o quanto os outros têm de beleza, de finanças, de seguidores. Não interessa pra mim, interessa o quanto eu tenho. Eu digo sempre que o referencial justo, não tô falando que é o referencial nobre, tá, gente? Tô falando do referencial justo. O referencial mais justo pra gente se comparar é quem a gente era até ontem, tá? É isso aí, ó. Se ater ao que é bom e útil. Prestem atenção. O referencial mais justo é quem a gente era até ontem. Peguem essa. Não é o mais nobre, criaturas. Vocês estão entendendo? Não é o mais nobre, nem de longe. A gente é pequeno, a gente é baixo, a gente é isso mesmo, tá entendendo? Então, assim, é óbvio que a gente tem que ter um referencial nobre, né? Olha, eu boto aqui pessoas mais elevadas. Eu tenho pessoas elevadas diante dos meus olhos aqui, ao qual eu tento mimetizar, ao qual eu tento modelar, ao qual eu tento, né, me guiar para dar pequenos, né, passos rumo à minha maturidade, à minha evolução, certo? Agora, se há critério de comparação, então tu olha para quem tu era até ontem e te pergunta assim, olha, tô melhor? Essa é uma comparação justa. Eu estou melhor na dimensão física, na dimensão afetiva, na dimensão espiritual? Eu estou melhor na dimensão financeira? Eu estou melhor? Essa é a única comparação justa que tu pode fazer, tá? Estão entendendo? Devemos ser melhor que ontem. Exatamente, tá? Quando tu pensar em te comparar com a vizinha, com a ex, com a mulher, com não sei quem, com não sei o que lá, tu pensa, cara, eu tenho que me comparar comigo mesmo. E o meu referencial, e eu sempre digo, né, gente, peguem referenciais bons, né? Olha pra vida da pessoa, pelo amor de Deus. Tati, como pegar um bom referencial? Olha pra vida da pessoa. Esta pessoa é boa, é generosa, é feliz, tem resultados que eu gostaria de ter? Bom, então tu vai ali colocá-la num lugarzinho, né, de referência, de modelagem. Olha, isso aqui é um bom, né? Então, sempre que tu for, né, pegar alguém pra tu modelar, tu tem que olhar pra vida da pessoa, pro resultado da pessoa e fazer uma pergunta sincera. Eu quero isto pra mim, tá? Se tu quiser isto pra ti, tu coloca ela num lugar de admiração e não num lugar de inveja. Porque com a ex, sempre é inveja. Esqueçam isso, tá? A ex nunca vai ser um bom referencial, porque vai incidir em inveja. E com a inveja a gente tem que usar a prudência, tá? A prudência é evitar o contato, evitar os gatilhos, até aquele sentimento ir suavizando e tu conseguir digerir, te tornar uma pessoa mais elevada, né? Pra encerrar esse negócio de inveja na tua vida e dando seus passinhos no desenvolvimento. Foco no que é bom e útil. E, gente, esse era o recado. Estou de volta, né? Espero que essa semana eu consiga fazer mais lives, a depender do meu marido, que está interagindo muito aqui, né? E ele é altamente sociável, então volta e meia a gente tem aí que sair, né? Estamos semi de férias, mas se nos dias que eu tiver em casa eu vou fazer live. Mais uma live fantástica, não estava conseguindo acompanhar, mas vou me esforçar. Obrigada, gente. Obrigada por tudo, tá? Se tu é premium e quer me deixar uma questão, tem lá o WhatsApp, envia que eu respondo aqui nas lives. Beijo no coração de cada um, até a próxima, se Deus quiser.